Seja bem-vindo. Quem está aqui pela primeira vez? Não tem ninguém pela primeira vez, mas quem, pela primeira vez, não sei se não tem ninguém, mas enfim, todos nós que estamos aqui, sejam bem-vindos. Que todos nós possamos ser realmente bem-vindos, mas é um bem-vindo mais amplo. Nós vamos falar hoje sobre o seja bem-vindo ao Espiritismo. Venha receber as suas benesses. Seja bem-vindo. Então, mais uma vez, seja bem-vindo todos vocês. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou contar muito com vocês nesse sentido. Olha só, 470 anos antes de Cristo, surgiu uma figura denominada Sócrates. Toda a sua história filosófica, que aqui não vou adentrar, mas ela narrava trouxe para nós vários conhecimentos, mas um muito peculiar. Conheça-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e os teus deuses internos. Há 470 anos antes de Cristo, já tinha alguém dizendo que nós devemos nos conhecer. Conhecer de verdade. Conhecer as nossas mazelas, nossos defeitos, olhar no espelho, olhar de frente, encarar quando nós erramos, quando nós tropeçamos, quando nós julgamos mal, quando nós ofendemos, ou seja, nos conhecer verdadeiramente. Conhecer uma face real nossa, dos nossos erros e dos nossos acertos. A vida ela é cheia de atribulações, ela é cheia de problemáticas, cheias de dificuldades. E nós também temos que nos conhecer, só que não é só olhar para fora, é olhar para dentro, olhar para nós mesmos. E aí o Espiritismo, ele vem lá na questão 919 e fala o seguinte: qual é o melhor caminho para se afastar do mal e seguir no bem? A resposta vem para o Espírito da Verdade. O melhor caminho é, conheça-te a ti mesmo. Mas ele fala, mas isso eu já sei. Mas como eu faço isso no meu dia a dia? Ele fala, isso é lindo no Espiritismo. Quando terminar o dia, não no chuveiro, porque pode faltar água, né? Essa história de ficar refletindo no chuveiro não dá mais. Não dá, porque senão, né, acaba a água. Qual que é a ideia? Terminou o dia, será que eu pratiquei todo o bem que eu deveria praticar? Será que eu agi da melhor maneira para com todas as pessoas ao meu redor? Será que eu posso, de alguma maneira, agir positivamente e contribuir com alguém? Estou tendo a experiência inenarrável de poder dar aula na instituição Fundação Casa. Fundação Casa são para os menores infratores. Tem todos os tipos de jovens e todos os tipos de delitos numa instituição como essa. E eu dou aula lá, dentro da cela, dentro de todo aquele ambiente hostil, que algumas pessoas, não sei se alguém o conhece, mas é bastante hostil, mas são jovens. E aí, eu estava lá dando uma aula, e o que eu percebi naquele ambiente? Né, todo mundo, às vezes, tem medo, receios, olha como é a vida, né? E ali eu estava dando uma aula, e aquele ambiente hostil, todo aquele clima, né, de um presídio, mesmo que sejam de jovens, não chamo de presídio, mas é uma instituição, né? E me chamou a atenção, e eu comecei a orar lá dentro, pedindo uma proteção até para o início da aula, e aí me veio uma frase vinda da espiritualidade muito forte. Eles também são meus filhos. O Pai da vida, Deus, não exclui ninguém, nem aquele que erra perante a sociedade, não exclui o pecador, ele não exclui ninguém. Deus, para nós conhecermos a nós mesmos, a primeira coisa que nós temos que entender é, Deus não exclui ninguém, e Ele redime os pecados. Ele abençoa para que nós possamos caminhar e poder corrigir os nossos erros. Redimir não é só o auto perdão, mas ou seja, aquele que erra, ele também vai ter o seu processo de aprendizado. E não cabe a nós julgarmos,
Não cabe a nós excluirmos, não cabe a nós afastarmos. Cabe a nós entendermos que cada um tem o seu processo. E eu escutei isso dentro da Fundação Casa da Espiritualidade. Foi uma coisa maravilhosa. Eles também são meus filhos. Então, quando nós conhecemos a nós mesmos, nós vamos entender que as mazelas humanas, os erros humanos, todos nós estamos sujeitos como seres humanos. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Ninguém está fazendo apologia ao erro, a questões de agir errado, mas fazendo o sentido do quê? Conhecendo a nós mesmos, nós respeitamos o processo do irmão, nós respeitamos o processo do outro. Sabe aquele chefe chato que você tem? Sabe aquele chefe chato? Ele é filho de Deus, entendeu? Sabe aquela sogra que, meu Deus do céu, né? Aquela sogra maravilhosa, todas são, minha sogra então é abençoada. Meu Deus do céu, ou alguém, né? Não vou falar mal dela aqui agora, mas ela é também filho de Deus. Sabe aquele cara que, aquela pessoa que você não aguenta mais, é filho de Deus. Somos todos iguais neste processo de conhecer a nós mesmos. Há 470 anos alguém disse: vem, conheça-te a ti mesmo. Aí, quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Quem erra, sempre é o mais infeliz, dizia Platão, 428 anos antes de Cristo. Errar, realmente, quem age com erro é o errado, mas a gente percebe muitas vezes, mas fulano errou comigo, e aí nós queremos brigar, discutir, querer ter o nosso direito sobre aquela pessoa. E eu adoro uma história de Gandhi. Gandhi, ele fala o seguinte: se você tem um presente na mão, se eu for dar, seu nome? Se eu for dar um presente para Maiara, o presente está na minha mão, se ela não aceitar o presente está com quem, gente? Ela não aceitou. Com quem que está o presente? Ah, então vamos lá. Com quem está o presente? Você. Ou seja, se eu entregar uma ofensa a Maiara mesmo? Se eu entregar uma ofensa a Maiara e ela não aceitar, a ofensa está em quem? Ela está em mim. Nós temos que entender que no processo da relação humana, eu não preciso aceitar os presentes que eu recebo durante o dia. Se eu recebo uma ofensa, ela não é minha ofensa. Eu posso não aceitar essa energia. Se eu recebo uma fechada no trânsito, eu não preciso revidar no mesmo tom. Se eu recebo uma ofensa no trabalho, eu não preciso agir com o mesmo ato de violência. Eu não preciso agredir, eu não preciso ofender, eu não preciso reagir. Eu posso saber me blindar, me proteger de outras maneiras, quando alguém nos comete injustiça. Isso é também saber olhar para o outro e o processo de cada um, respeitando-se e nos protegendo também, nos protegendo ativamente. Aí veio Moisés, essa figura ilustre, que trouxe muitos ensinamentos. Ele trouxe os 10 mandamentos que muita gente conhece, que todos conhecem. Olha quanta gente já veio no planeta Terra. Eu não vou citar todos os mandamentos, mas amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por favor, repitam comigo o primeiro mandamento ali. Vamos lá. Sabe o desemprego? Amar a Deus sobre todas as coisas. Nada acontece por acaso. Quando eu coloco Deus e o amor verdadeiro na minha vida em Deus, eu não tenho fé, eu tenho certeza absoluta, entende? Que nada é por acaso. Quando eu coloco Deus na minha vida, verdadeiramente,
e amando sobre todas as coisas, os meus valores, a minha convicção sobre um amanhã melhor, ela é real. Porque quem tem Deus sobre todas as coisas, sabe o problema de saúde? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ele sabe o que faz conosco. Ele sabe que não cai uma folha do céu sem o Pai da vida nos permitir. Amar a Deus sobre todas as coisas é que no momento da prova, da dificuldade, lá naquele hospital lotado, lá no SUS, né? No posto de saúde, ali é o momento de amar a Deus sobre todas as coisas e ser testado como espírita. Olha o tema da palestra. Seja bem-vindo ao Espiritismo. Então vamos nos tornar espírita de verdade. Agora, na hora das provas, na hora das dificuldades, na hora dos desafios, no SUS, conta-se uma história, que Jesus estava lá no planeta, lá nos céus, lá desceu lá no hospital, e aí o médico chegou lá no horário do almoço, foi substituir o médico, porque ele estava escutando muita reclamação aqui do Brasil e do Sistema Único de Saúde. Jesus então pegou o jaleco, falou, eu vou resolver esse problema lá. Chegou lá no hospital e falou o seguinte, vem aqui, vem o próximo. Ele olhou o rapaz ali de cadeira de rodas, Jesus olhou aquela situação e disse, levanta-te, irmão, e anda. O cidadão levantou, andou, e quando ele saiu no corredor, o pessoal, e aí, esse novo médico, como que é? E é igual aos outros, nem rela na gente e já manda sair direto. Nós somos tão acostumados a viver o problema e viver só de problema, que mesmo quando nós recebemos as bênçãos divinas, nós não enxergamos as bênçãos divinas. E isso é um grande desafio quando nós falamos de amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe a dificuldade do alimento? Você não tem o que comer às vezes. Tem gente que já passou por isso, sabe do que eu estou falando. A dificuldade da saúde, na hora de perder um ente querido, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar o Pai da vida e a convicção que tudo é para o nosso bem, tudo é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Tem uma que eu acho muito interessante, que às vezes eu gosto de destacar, são vários, os 10 mandamentos são lindos, mas tem um que hoje às vezes a gente esquece, né? Honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe ela é mais expansivo agora, honrar os filhos, honrar os amigos. Honrar, a honra, ser honroso, ser ético, ser respeitoso. Hoje, nós temos a relação de pai e mãe, ainda bem que meu pequeno está ouvindo, tomara que ele, né, capte alguma coisa aqui, não estou brincando, é uma delícia nessa idade, né, gente, gostoso demais. Honrar pai e mãe é uma coisa séria, o respeito à relação familiar, o respeito à relação humana. Honrar pai e mãe é muito sério. Hoje em dia a gente está vendo as relações familiares. Preste atenção no que eu estou colocando. Na novela, o herói é o amante. O amante é sempre o mais bonito. O amante faz academia, né? O amante malha, usa óculos escuros. Estou mentindo, gente? A amante também, a mulher, né? É a que faz academia, usa óculos escuros, sempre elegante, sempre bonita, sempre perfumada. E outra, a esposa é sempre a chata na novela, não é isso, gente? É impressionante, mas preste atenção nisso. É a destruição da família. Iniciada pela mídia, é a destruição da família. A destruição da família é algo muito sério. E começa por essas pequenas imagens da valorização da televisão para o amante, para o outro. Eu vou fazer uma coisa para vocês que talvez alguns jovens aí do fundo nem sabem o que é.
Quanto tempo faz que a família não almoça junto sem celular? Família, né? Sem celular, hein? Essas coisas parece que nós estamos habituados a viver. Almoçar em família, numa mesa, sem WhatsApp, sem Facebook, família, olha a honra. Mesmo que esteja aquelas coisas gostosas de família, mesmo que seja no arroz, feijão e ovo, família. Família é a base do mundo. Se a base do mundo se perder, os valores e toda a sociedade se perde. Tudo começa onde mesmo, gente? No lar, na família. Então a família tem que manter essa relação vívida, real. Pai, mãe, sogro, sogra, todo mundo juntos. Cuidar de todos faz parte da família. Porque às vezes a gente se torna mais velho e ignora os que passaram, o que nos forneceram, o que nos ajudaram, ou às vezes a gente mantém-se distante. É lá que nós temos que resolver os nossos problemas. É lá que, seja bem-vindo espíritas, seja bem-vindo todos nós. Moisés foi muito sábio. Aí vem um camarada, Jesus. O cara fez de tudo, gente. Transformou vinho em água. Ele fez de tudo. Curou leproso. Tem gente que até hoje, às vezes, questiona a sua existência. Não vou aqui ao mérito disso. Eu vou ao mérito do que ele falou. Ele subiu ao monte e ele fez uma das maiores lições. Ele fez uma das maiores lições que todos nós aprendemos. Eu vou colocar algumas delas. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Ele disse o seguinte, eu só vou concluir numa dessa aqui que para mim me marca muito. Eu tenho certeza que nessa noite todos nós, temos um pouquinho de fome, um pouquinho de sede de justiça. Sofremos ou não sofremos, gente? De alguma forma sofremos, não sofremos? Todos nós seremos o quê, gente? Consolados. Jesus prometeu isso, não foi o William. Foi Jesus que prometeu isso. Precisa falar mais sobre Jesus, gente? Precisa falar mais? Alguém tem dúvida da magnitude desse homem? Do valor desse homem? Esse Jesus, ele disse assim, ó, eu vou falar da minha maneira. Vinde todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E que nessa noite, seja bem-vindo ao Espiritismo. Aqui é um lugar que nos ensina que os cansados e sobrecarregados aprendam a ter o alívio, o coração leve. Dores, problemas, sofrimentos, nós temos de todas as ordens. Vinde a mim todos vós, eu vos aliviarei, disse Jesus. Allan Kardec. A felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros.
Quanto mais eu fizer o outro feliz, mais eu vou ser feliz. E ele falava o seguinte, Kardec: a fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade face a face, ou seja, a racionalidade sempre vai vencer. A fé tem que ter raciocínio, não é, por que isso, por que sim, não. Tem que ter uma explicação, e o Espiritismo explica, o Espiritismo consola, o Espiritismo nos ajuda, o Espiritismo nos convida. Aí sabe o que nós fazemos? Nós às vezes simplesmente não agimos, ou às vezes agimos como espírita dentro do centro espírita. A fila que eu mais gosto, sabe qual fila que é? A fila do passe é coisa linda. Ninguém reclama, ninguém fura a fila, ou quando fura o outro ainda dá risada. Pode ir, querido, fique à vontade. A fila do passe é um negócio, você não parece o céu, assim, tipo uma coisa, todo mundo, ninguém reclama, todo mundo adora tomar passe. E se demora, a gente fica até à vontade, porque não reclama da demora. Eu falo, toda vez que eu estou no centro espírita, eu vejo a fila do passe, eu falo, nossa, é igualzinho a fila do banco. Né? Mas são as mesmas, às vezes nós mesmos, na fila do banco, e dentro do centro espírita. O Espiritismo é lá fora, entendam? Esta é a grande reflexão. Aqui dentro é só a escola para nós aprendermos. É lá fora que vale. Né? E às vezes, a gente ainda traz alguns dogmas, porque eu acho legal isso, né? Às vezes a gente traz um conceito e fala assim, hoje eu vou lá no centro e eu quero tomar um passe forte, né? Uma expressão comum, né? Eu quero hoje tomar um passe mais forte. Ou eu quero que aquele passista ali, quando eu tomo com ele, tira a zica toda. Né? Não, gente. O Espiritismo é razão. O Espiritismo é convicção. As energias espirituais, elas são canalizadas da maneira que nós necessitamos. E nós, os médiuns, os trabalhadores, são apenas canalizadores dessas energias, né? Mas às vezes a gente tem essas convicções que ainda são dogmáticas, que com o tempo nós vamos entender que elas vão se esgotando, elas vão se esvaindo. E nós vamos entender um pouquinho mais deste processo. O Espiritismo abriu um leque, gente. Agora nós temos o nosso anjo protetor com a gente. Nós temos o nosso mentor. A espiritualidade nos acompanha, nos auxilia. Quanto mais nós aprofundamos no Espiritismo, mais a gente fala, meu Deus, eu não estou sozinho mesmo, né? Nós não estamos sozinhos, gente? Não. O tempo todo é uma proteção, o tempo todo são entidades nos apoiando, nos protegendo, nos auxiliando. Se nós cultivarmos o mal, também vai ter entidade torcendo pela gente, né? Sugando as nossas energias. Nós temos que tomar um pouco de cuidado sobre isso. Kardec, aí vem Chico, né? Tem vários, gente, eu poderia ter colocado vários, mas o Chico é o Chico, né, gente? Mais de 400 livros, uma simplicidade absurda, e ele falava uma frase que eu morro de felicidade com essa frase. Não dá para a gente voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas dá para a gente começar agora a fazer um novo fim. Desculpa que eu vou falar, dá licença, né, gente? Ou inteligência, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos tentar falar junto? Vamos comigo. Não dá para voltar lá atrás. Não dá para voltar lá atrás. Para fazer um novo começo. Para fazer um novo começo. Mas dá para iniciar agora. Um novo fim. É forte essa frase, né? Convicta, cheia de valores. E o Chico, ele não só fez, como ele agiu com exemplo, com atitude. Bezerra de Menezes, eu prometo que eu estou terminando, uma outra entidade espírita maravilhosa, recebeu da espiritualidade a bênção de poder ir embora do orbe da terra e falou o seguinte, você imagine só, a espiritualidade maior falar assim para você, meus parabéns, você está liberado da terra, não precisa voltar mais para lá. Fala a verdade, né? O cara é fera, né?
cara é fera, você não precisa mais voltar, acabou. Game over, você não vai passar mais por sofrimento nenhum. Sua vida agora é só felicidade e tranquilidade. Falou para Bezerra, sabe o que ele falou? Aí também é demais, mas estou brincando. Sabe o que ele falou? Para a espiritualidade, isso é sério. Enquanto houver uma lágrima no planeta Terra, eu não quero me desligar do planeta Terra e quero auxiliar. Bezerra de Menezes, que ajudou tanto, que transformou o nosso espiritismo no Brasil, com todas as suas ações dentro do Rio de Janeiro, e tantos outros trabalhadores. Eu quero colocar uma reflexão que é tenho que falar de Divaldo. Quem não conheceu o Divaldo, eu tive a honra de conhecer o Divaldo veio para Santo André esse ano e o ano passado, na Amélia Rodrigues. O Divaldo é um dos nossos maiores símbolos espíritas hoje vivo. E quem gosta das palestras dele, vale muito a pena assistir as palestras dele no YouTube, em tudo quanto é lugar, porque ele é maravilhoso. Maravilhoso. E eu quero trazer um contexto de Divaldo, porque assim, eu sou apaixonado por Divaldo. Eu acho que as visões dele, os ensinamentos dele são absurdos. E uma das coisas que ele me marca muito é a visão de que o espiritismo é ação. Ele registrou mais de 100 jovens como filho dele. São filhos legítimos, registrados como filhos dele. Ele tem a Casa do Caminho, ele tem inúmeras obras, assim como Chico fazia. Ele é um exemplo de atitude e de alvidez, de força, de destinação, de guerra. E ele falou o seguinte, a frase que eu marco de Divaldo é: o espiritismo é ação. Seja bem-vindo ao espiritismo. Seja bem-vindo, gente. Mas é para agir como espírita. E hoje, nessa noite, eu trouxe vários personagens que agiram, exemplificaram e atuaram como espírita. Não só dentro do centro espírita, mas na vida real. Sejam bem-vindos, todos nós. Tudo bem, gente? Tudo bem? Para concluir, obrigado. É óbvio, a música é muito bonita, né? A mensagem da paz, mas principalmente um contexto. Se você começar, os outros vão lhe acompanhar, entende? Depende de nós iniciarmos esse processo de mudança do planeta Terra. Segundo Emmanuel, através de Chico, por volta de 2057, a Terra passa por um planeta de regeneração, um planeta de transformação, um planeta regenerado, ou seja, um planeta novo, um planeta de grandes mudanças. O que são 40 anos, perto da eternidade, de tudo que a gente acabou de falar aqui agora? Por volta de, pode ser que ele erre, pode ser que ele acerte, mas... Ou seja, nós temos a capacidade de auxiliar o processo de fazer a Terra inteira feliz. E como? Sendo realmente bem-vindo ao Espiritismo, mas o Espiritismo de ação, não só de filosofia, não só de ciência, não só de religião, mas o Espiritismo em ação. Que nós possamos colocar em prática os ensinamentos e todos os exemplos que nós temos desde muito, muito tempo atrás. Obrigado a todos pela oportunidade, que Deus abençoe o caminho de todos nós. Obrigado pela paciência e obrigado pelo carinho para com o meu pequenininho aqui, que ele foi obediente, né, gente? Foi mesmo. Obrigado, viu, gente? Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado, querido. Valeu. Deus abençoe. Tá bom. Valeu. Obrigado.